estabelecer, né, um atendimento bacana na cultura da sua empresa, né? A gente falou um pouquinho sobre esses princípios, sobre esse tipo de cliente, e aí a gente inicia, então, hoje o capítulo 6, que vai falar sobre negociação, tá? Então, assim, a minha ideia já é terminar o capítulo 6 e já começar as fases do capítulo 7, tá bom? E aí a gente já, se conseguir matar 2 coelhos com a cajadada só, melhor. Mas se a gente mata e deixa o outro meio mole, semana que vem a gente já, né? Já dá tudo certo, tá bom, gente? Então, vamos começar? Então, a gente vai iniciar aqui a nossa aula hoje, né? Finalizamos as situações e vamos começar a falar de negociação. Claro, vamos começar aqui com conceito, né? Gente, o que é negociar para vocês? Oliver, o que é negociar para você? Negociar, vamos dizer assim, é uma forma que o cliente, seja duas pessoas têm de discutir o preço de algo, um serviço. Eu acredito que seja algo assim, né? Perfeito, muito bem. Lara, o que é negociar para você? Negociar para mim como o Oliver disse, uma forma de você conseguir fazer algo bom, seja para o cliente, sabe? Um desconto, um prazo maior para poder pagar, algo assim do tipo. Muito bem, perfeito. O Léo, ele caiu, né? A internet dele aqui derrubou. Mas é isso mesmo, gente. Só que assim, a primeira coisa que a gente pensa em negociação é na questão vender ou comprar, não é isso? E normalmente a gente pensa como um vendedor. A gente fala assim, por que tem aula de negociação? Porque eu preciso aprender a vender, né? Claro que é importante, demais. Mas a gente pode trazer negociação para tudo na vida. Porque a negociação nada mais é do que conseguir um acordo, né? Um acordo que seja interessante, um acordo onde as duas partes envolvidas vão conseguir colocar os seus interesses em pauta, seus interesses, os seus propósitos. E quantas vezes a gente não faz isso? Aquela vez, quem nunca negociou com a mãe, né? Mãe, deixa eu ir na casa do fulano. Aí a mãe falou, mas você tem que terminar a sua tarefa primeiro. Então, negociação, né? Ou então às vezes quem tem filho, né? Quem tem sobrinho, criança pequena, é aquela criança que, tia, você esqueceu de me levar em tal lugar e às vezes você não pode, né? Você prometeu, mas não pode, aí você já faz uma nova proposta. É aquele momento que você precisa chegar no teu chefe e falar para ele, olha, eu mereço um aumento. Você tem que trazer como forma de negociação, percebe? Então, a gente trabalha com a negociação em todas as áreas da nossa vida, tá? Eu trouxe aqui é um pequeno trecho, né, do site Administradores, falando um pouquinho sobre o que é esse processo, tá? Quem pode ler para mim? Eu leio. Pode ler. Negociação é o processo de buscar aceitação de ideias, propósitos ou interesses visando ao melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas, tiveram oportunidade de apresentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior do que a soma das contribuições individuais. Muito bem, muito bem. Eu gosto porque ele traz vários conceitos do que eu acredito que uma negociação boa, como deve ser uma boa negociação. Então, a primeira coisa, você tem que trabalhar a questão da ideia e propósito de todo mundo. Primeira coisa, né? Então, assim, eu não posso ir negociar de uma forma que só os meus propósitos e os meus interesses vão estar em xeque. Você não está negociando, você está impondo. Certo? Você negociar com uma pessoa que todas as suas vantagens são voltadas para uma parte, a outra sai sem nada,
você está trabalhando na imposição ou na chantagem. Chantagem não é negociação, gente. Tá? Chantagem é outra coisa. Certo? Então, negociar nada mais é do que eu trabalhar as ideias, os propósitos e os interesses dessas duas partes, visando o melhor resultado, né? E uma outra coisa interessante, as partes devem ser ouvidas. Então, assim, principalmente aquele negociador, né? Que tem aquele perfil muito de falar. Na verdade, assim, ele pode até conseguir engabelar, mas ele não vai conseguir ser um bom negociador. Porque um bom negociador, ele tem que ouvir, né? Então, assim, eu preciso extrair do outro a necessidade dele, para que eu possa montar uma proposta de acordo, uma proposta que seja interessante. Então, as duas partes foram ouvidas, tiveram a oportunidade de argumentar, tiveram a oportunidade de colocar os seus interesses, aí a gente faz um acordo onde o produto final, ou seja, o resultado, tem que ser maior do que as contribuições individuais. Então, assim, ó, eu estou indo negociar, eu tenho que sair com vantagem, né? Eu tenho que voltar com vantagem. Então, é maior do que o que eu tenho, certo? A ideia é isso, é o resultado ser benéfico para ambas as partes, tá? E isso, gente, acaba quebrando muito aquele modelo tradicional de negociação que nós vamos falar agora há pouco, tá bom? O que é o modelo tradicional de negociação? É aquele tipo de venda antigamente, onde o vendedor que conseguisse vender por o preço mais caro para o cliente era o vendedor admirado. Nossa, mas você conseguiu vender por esse preço, né? Então, o pessoal admirava esse tipo de negociador, né? E isso foi, gente, um modelo que teve que cair, ele foi corroendo com o tempo. Por quê? Porque a gente vai falar agora sobre a capacidade do processo ser contínuo. Né? O que é um processo contínuo? Eu vou negociar hoje com o Oliver, mas amanhã eu posso negociar com ele de novo. Então, se eu faço uma negociação onde eu deixo ele totalmente depenado, será que ele vai confiar em mim para negociar novamente? Né? Seria mais ou menos isso. Eu entendo que eu não fidelizei o Oliver. E isso aqui não é só cliente, não, gente. Isso aqui é para a vida. Né? Então, aquele teu amigo fez algo, você viu que você se prejudicou. Você vai confiar nele de novo para negociações? Não vai. Certo? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é o ideal de uma negociação. E aí, é claro, a gente precisa entender, gente, que a negociação, primeiramente, ela é a capacidade, uma habilidade de se relacionar, tá? De ter um relacionamento bacana, né? De ter um entrosamento bacana, uma interação. Por isso que fala, bons negociadores são pessoas bem relacionadas. Você pode prestar atenção. Qual é a competência de um diplomata? Né? Então, assim, o embaixador da França, né, dos Estados Unidos, qual é a grande habilidade? O que é esperado desse tipo de cargo? Primeiramente, ele é um representante do país. Segundo, ele precisa desenvolver a habilidade de boas relações. Um bom diplomata é alguém que sabe, né, se relacionar muito bem. Até estava citando na outra turma que eu dei essa aula, a questão dos papéis políticos, né? Para mim, a habilidade de negociação é uma habilidade crucial para um político ser bem-sucedido. Né? É claro que tem a questão de utilizar de métodos antiéticos, mas aí a gente já entra em outra área. Né? A habilidade de negociação é essencial. Por quê? Porque não se coloca nenhum projeto em vigor se você não tem habilidade de negociar. Negociar com quem? Com quem vai, né, se relacionar. Para você conseguir negociar com quem vai votar, com quem vai aprovar, né? Então,
é uma habilidade essencial para um político ter sucesso, né? Aí a gente aqui não vai entrar no mérito se ele utilizou de forma honesta, né, gente? É lógico que a gente, né? É lógico que a gente não vai apoiar, né, uma pessoa utilizar de forma antiética, a gente entra em outro campo. Mas é possível você trabalhar a negociação de uma forma justa, certo? Isso aqui faz toda a diferença. E eu acredito, gente, que não é só, por exemplo, um cargo de política, né? A gente pode utilizar isso aqui em várias áreas da nossa vida, em várias profissões. A habilidade da negociação é o que causa, por exemplo, é o que traz um resultado positivo para uma empresa. Então, é aquele gerente que sabe se relacionar muito bem com o fornecedor. É aquele gerente de vendas, aquele supervisor, é aquele vendedor que sabe se relacionar com patrocinadores, né? Ou é aquele tipo de presidente de empresa que tem uma boa relação com o pessoal do mundo do investimento. Ele sabe que aquelas pessoas vão ser importantes para fazer bons acordos, para realizar boas propostas, certo? Então, assim, vai ser imprescindível desenvolver isso aqui. Mesmo que você nunca venda na sua vida, né? Negociar é uma soft skill, né? Que o pessoal fala, que é uma habilidade comportamental. É uma habilidade requerida para o profissional da nossa atualidade, certo? Em qualquer cargo você vai se deparar com situações onde você vai ter que negociar. E aí, como você lida com essa negociação, a maneira como você propõe, a maneira como você argumenta, as ideias, a criatividade que você coloca, aí vai depender de você, né? Então, é uma comunicação bilateral, certo? Por que bilateral? Porque ambas as partes, elas precisam expressar, elas precisam ser emissoras, certo? Não pode ser só um emissor e um receptor. Na negociação, todo mundo emite, mas também todo mundo recebe, certo? E não uma comunicação unilateral, né? Que aí é a questão. Um só emite, um só recebe. E aí um só impõe, um só aceita. E aí um só tem vantagem, o outro sai sem nada. Aí a gente fica em desequilíbrio, tá? Então, como é que funciona aqui, gente? Os processos de negociação. Esse aqui eu acabei de explicar para vocês, ó. Então, o processo tradicional é esse formato assim, ó, vamos depenar o cara, né? É aquela pessoa que sai para negociar, ela arranca tudo que pode. Porém, essa pessoa, ela não mantém um processo contínuo de fidelidade, de confiança, de credibilidade, ela perde isso. E aí, gente, é só vocês pensarem, quantas empresas ainda trabalham no formato de negociação tradicional? Quantos treinamentos de vendas ainda estão dentro desse formato aqui, gente? Muita empresa faz treinamento de vendas baseado nesse formato. É uma forma de o cliente sair totalmente, né, esgotado, depenado. Então, você tem que vender, independente do que você vai dizer. Você tem que vender, independente se isso é a necessidade do seu cliente. E o que a gente tem? A gente tem um grande número de insatisfação, a gente tem uma empresa que perde muito o cliente, a gente tem a maioria das pessoas arrependendo da compra, certo? E isso vai causar um prejuízo, acaba causando ali, o cachorro que está mordendo o próprio rabo, né? Ele está atacando, ele está mordendo o próprio rabo. Então, é um formato que não permite uma fidelização, tá? Uma das partes, ou as duas, às vezes as duas também estão nesse mesmo propósito, tenta puxar todas as vantagens para si, o que torna a negociação muito difícil, né? Pois se todos têm a vantagem, é lógico que a outra vai sair sem nada, né, gente? Então, assim, é um processo, assim, que eu não vejo vantagem, tá? Mesmo que você, às vezes, tenha condições e utilize do desespero do outro, que acontece, né? Às vezes, uma parte percebe que a outra está muito desesperada, muito desestabilizada, desequilibrada emocionalmente,
e utiliza desse estado para fazer esse processo aqui tradicional, né? Aí vai muito da questão assim, entra muitas questões em jogo, como a questão ética, né? Eu devo fazer isso, certo? Eu posso, mas eu devo? Tipo, eu tenho condições, mas eu devo, né? Então, assim, algumas questões éticas acabam entrando em xeque nesse tipo de trabalho, tá? E é lógico, se a gente tem o processo ganha-perde, a gente tem o processo ganha-ganha, né? Se o processo ganha-ganha, a negociação fica mais fácil, pois as partes sabem que para que um acordo seja feito, seja bom, seja interessante, ambos precisam abrir mão de alguma coisa. Então, assim, não vá para uma negociação se você não tem nada para ceder, tá? Quem não tem nada para ceder não negocia. É melhor você chegar logo impondo o que você quer. Certo? Então, assim, a partir do momento que você não cede em nada, você está totalmente inacessível para uma negociação. Né? Infelizmente, você acaba indo para outros formatos, menos negociação. Certo, gente? Então, eu não posso chegar e falar assim, eu exijo que o fulano, que você faça isso por mim. Tá, mas o que você está disposta a fazer pelo outro? Né? Qual que é o grande problema da maioria das relações? Às vezes a gente trabalha na negociação tradicional. Você vai lá fazer uma DR no seu relacionamento e você quer argumentar para extrair tudo que você quer do outro. O comportamento, como é que ele faz, como é que ele se comporta, como é que ele, né? Corrige isso, corrige aquilo, não gosta daquilo, não gosta daquilo. Mas o que você está disposto a ceder? O que você está disposto a ceder? Né? O que você vai flexibilizar? Às vezes ceder que eu falo não é nem doar tudo, mas o que você vai flexibilizar? Né? Então, a gente precisa começar a entender, gente, que não tem como você se relacionar bem se você não pensar nos interesses do outro. Não tem como. Você vai ficar dando murro em ponto de faca ali. E aquele não sai do lugar. Certo? Então, características de um bom negociador. Vamos ver aqui, ó. Enxergar a negociação como um processo contínuo, como eu mesmo falei para vocês. Certo? Então, não acaba no momento que você conclui. Pode continuar, porque a sua credibilidade, a sua confiança, ela se estende. Ó, negociei com fulano, nossa, muita gente fina, conseguimos um preço legal, bacana. Se um dia tiver outra oportunidade, ou melhor, às vezes eu não tenho oportunidade de negociar mais com ele, mas eu posso indicar alguém que possa. Certo? Então, percebe? Então, esse processo contínuo são as possibilidades que você dá a si mesmo de criar futuras boas negociações. Tá? Então, 2, ter a mente aberta. Isto é, entender que pode aprender no processo. Gente, é assim, tem pessoas que vão com uma ideia tão firmada, tão formada, do que vai propor, do que vai, qual vai ser o resultado, que não para ouvir de verdade a proposta do outro. Às vezes a proposta do outro traz muito mais vantagens do que aquela que você foi fixa na cabeça para fechar. Só que você não consegue perceber, porque o seu julgamento ele está prejudicado por essa inflexibilidade da tua cabeça ali de abrir para uma nova ideia, de pelo menos receber essa nova ideia e processar. Às vezes a gente não tem essa capacidade, né? Então, eu vou negociar aqui, sei lá, com o Leonardo. Né? Então, o Leonardo está me vendendo uma caneta. E aí eu vou negociar com o Leonardo, certo? E nessa negociação eu falo assim, olha, eu não pago mais que R$5. Eu só vou pagar R$5 e pronto, porque não, certo? E o Leonardo chega com uma proposta seguinte, olha, professor, faz o seguinte, você me paga R$7 e eu te forneço junto com a caneta o refil da tinta para você repor. Ou eu forneço junto com a caneta o caderno que você vai utilizar.
né? Ou eu já faço a entrega para você, você não vai ter o trabalho de buscar e tal, né? E eu não consigo sequer parar para avaliar se eu tenho vantagens na proposta do outro. Porque a mente está tão ocupada em trabalhar, chegar naquele objetivo que já está sólido, que eu não consigo ver se tem alguma vantagem de verdade. Então, tem alguma vantagem eu ter um refil além da caneta? Tem uma vantagem eu ter um caderno além da caneta? Né? Eu não consigo parar para pensar, porque a cabeça está... Certo, gente? Então, as pessoas já vão tão, assim, solidificadas das suas ideias que ela não consegue aprender mais nada. Certo? Então, isso aqui, gente, parece ser bobinho o que eu disse agora, mas isso aqui, quando você for fechar uma negociação em uma empresa, uma venda, uma compra, você vai ver o tanto que é importante. A gente realmente processar o que o outro tem para dizer, tá? Terceiro, estar alerta para as suas necessidades pessoais e do seu negócio, né? Caso seja empresa que você esteja trabalhando. Da mesma forma que você não pode descuidar das necessidades do seu oponente. Isso aqui, gente, já é uma outra coisa, ó. Então, assim, não adianta eu fechar uma negociação achando que eu estou com vantagens, ou até estou com vantagens, mas as vantagens não suprem a minha necessidade. Então, o Leonardo quer me vender a caneta e quer me vender junto com o caderno. Eu acho super vantajoso ter o caderno e tal, mas o mais importante é ele me entregar, porque eu não tenho condição de buscar. Então, assim, eu vou fechar uma negociação, mas não vai atingir a minha necessidade, né? Então, a proposta que eu estou oferecendo ou que eu estou aceitando leva em consideração que realmente eu preciso. Qual é a necessidade básica para você negociar, que não pode deixar de ser realizada, né? Então, é um outro ponto que a gente tem que pensar aqui. A proposta está vantajosa? Legal. Mas atende às minhas necessidades? Compreende as necessidades do outro? Porque, gente, é legal ter várias vantagens, mas se a sua vantagem não satisfaz a sua necessidade, você continua necessitando, apesar de ter vantagem, né? Alguma dúvida, gente? Eu estou falando aqui, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, ou se eu estou falando grego, como é que tá? Não, tô entendendo perfeitamente. O Oliver está entendendo. Lara, está entendendo? Tá tudo certo. Perfeito. Leonardo, está entendendo? Sim. Tranquilo. Então, continuando nas características, ser flexível e capaz de metas e interesses mútuos. O que é isso? Às vezes eu vou com uma meta, mas ao longo da negociação eu percebo uma outra realidade. E nessa outra realidade, eu posso julgar que a minha meta ela não está de acordo. Aí entra a flexibilidade, né? A capacidade de você mudar, não porque você está sendo volúvel e elevado, mas porque você realmente percebe uma outra necessidade ou algo muito mais prioritário ali no momento, tá? Quinto, não tentar convencer o oponente que o ponto de vista dele está errado. A questão aqui não é tentar convencer de uma forma respeitosa, mas tentar impor, né? De que Lara, sua ideia aqui, desculpa, mas assim, tá péssimo, né? Então, o negociador chega impondo, não tá certo. Isso não é legal, né? E é complicado porque, além de você reprimir o outro, e aí se você tem uma parte que você reprimir e obter vantagens, você comete uma negociação ruim. E se você pega uma parte que não vai aceitar você reprimir, você está lascado, né? Porque ele não vai conseguir aceitar e você tem a grande chance de não fechar essa negociação, tá? E por último, gente, desenvolver alternativas criativas. Ah, prof, mas eu não sou criativo. Ah, eu não sou criativa. O que eu faço para ser criativa e tal, né? Às vezes as pessoas acham que criativa é criar uma coisa assim do além, né, gente? Trazer lá da realidade. Não, gente.
Desenvolver alternativas criativas é você julgar a situação e falar, tá, essa solução aqui não está dando certo para nós dois. Que outras saídas a gente tem? E aí você pontuar essas outras saídas é você cumprir esse desenvolver alternativas. Então, estou vendo que nesse formato aqui não dá. Que outro formato a gente pode fazer? Então, aí você vai formando, vai extraindo outras alternativas para ver qual que é mais interessante, para ver qual que é mais adaptável, qual que vai se ajustar mais na realidade das duas partes para conseguir fechar legal, tá? Isso é um trabalho, gente, que parece ser simples, mas assim, a nossa mente, ela cria um processo tão complexo para fazer isso aqui, é complexo, né? A nossa mente brilhante que Deus nos deu tem essa capacidade de desenvolver isso de uma forma muito complexa, tá? Então, como é que eu consigo melhorar a minha habilidade de negociação? Você quer melhorar a sua habilidade de negociação? Primeira coisa, você precisa começar a controlar o que você negocia. Como assim controlar? Quem lembra dos pilares da administração que o professor Marcelo passou no primeiro projeto? Quem lembra? São 4 pilares. Planejar. É planejar, executar, né? Aí tem acho que avaliar, se não me engano. E qual que era o outro? Consistia em aplicar novamente. Agora eu esqueci o quarto. Isso. Com outras palavras, mas é isso. Então, primeiro eu planejar. Depois eu coordeno, ou eu direciono para as pessoas, né? Coordeno, agora eu dirijo no sentido de executar. Então, vou fazer. E o quarto, que é onde entra aqui, ó. Eu vou controlar, né? O que é o controlar, gente? É aquilo que você falou do avaliar. O controlar é o... Tá, peraí, deixa eu ver o que deu certo aqui dessa negociação. Peraí, aí você confere. Ah, então isso aqui foi legal. Ó, isso aqui eu poderia ter melhorado. Isso aqui a gente poderia ter feito daquele jeito, né? Esse argumento aqui não ficou bacana. Se a proposta eu tivesse pensado melhor, eu tinha feito de tal forma. Esse hábito de fazer essa avaliação é o que vai fazer você conseguir identificar o que você precisa aperfeiçoar na sua habilidade. Então, às vezes, você pode chegar na seguinte conclusão: olha, eu vejo que eu desespero. Quando o cliente fala que não vai levar, e eu caio na armadilha dele e já baixo o preço. Então, essa reavaliação vai fazer você perceber aonde é que eu estou errando, aonde eu estou falhando. Tem gente, por exemplo, que nessa reavaliação descobre que não consegue fechar acordos quando a pessoa, por exemplo, se mostra muito fragilizada. Tem pessoas que não resistem uma pessoa fragilizada. Ai, meu tadinho, né? Certo? Se você estiver sendo justo, ok. A não ser que você não esteja sendo justo. Aí realmente você tem que segurar, né? Mas se você estiver sendo justo, tome muito cuidado com isso. Tem pessoas que não conseguem, né, fechar com pessoas fragilizadas. Outras pessoas travam quando a outra parte retira e fala não quero mais ou não vai. Acontece muito, tá? Tem pessoas que travam, tem pessoas que se entregam ao desespero, porque às vezes, imagina, gente, que você precisa pagar a sua casa para você não perder para o banco, e aí você precisa vender seu carro hoje. Imagina como é que vai ser essa negociação, né? Você está na base do desespero, precisando fechar, a chance de você cair numa armadilha emocional é muito grande, tá? Por isso que, assim, é necessário você reavaliar. Como eu fico emocionalmente quando vou negociar? Eu entrego os pontos fáceis, né? Eu valorizo aquilo que eu estou trazendo, porque tem gente que é assim, ó, vai negociar, só que ele não consegue passar para outra parte que ele valoriza o que ele está entregando, né? Então, eu vou negociar esse celular aqui, tá? Vou negociar esse celular. Então, vou
sei lá, vender para o Oliver. Se eu não mostrar para o Oliver que esse celular é bom, não no sentido de só falar, mas, cara, eu valorizo isso aqui. Se eu não passar isso aqui no meu discurso, né, o Oliver não vai comprar. Ou mais, o Oliver não vai dar o devido valor. Agora você assim, só mesmo produto. Né? Então, quando você vai negociar, por exemplo, vou negociar um aumento de salário. É necessário você dizer o quão precioso é aquilo que você está fazendo na empresa. O resultado que você está entregando. Se você não conseguir passar isso para o teu chefe, ele vai falar assim, qual que é a necessidade que ele tem de aumentar o seu salário? Né? Então, percebe? Então, você tem que dar valor naquilo que você está trazendo. E isso é uma questão, gente, negociação é uma questão mais mental, psicológica. Pode prestar atenção, tudo isso aqui acontece no campo mental. Se o campo mental não está legal, nossa, vira né? Então, parte do princípio de você equilibrar o seu julgamento, ou seja, o seu intelecto, a sua razão, com o seu emocional. Por isso, não existe negociar em momentos que você esteja, às vezes, fragilizado, desequilibrado, desalinhado emocionalmente. Tá? Evite. Se você tiver condições, procure uma outra data, procure uma outra maneira. Porque você não vai conseguir fazer uma boa negociação. Esse emocional vai meter o pé na porta, tua razão vai ficar lá para o fundo e você não vai conseguir fazer o raciocínio que precisa. Porque aqui, para negociar, para mim, uma das principais qualidades é julgamento e tomada de decisão. Então, está acontecendo a pressão ali no momento da negociação, e no meio desse ambiente de pressão, você conseguir pensar e decidir de uma forma correta. Decidir o que é certo. Né? Escolher o caminho, a proposta, a postura que realmente vai dar resultado. Tá? E se a gente trazer isso aqui para as empresas, hoje as grandes empresas elas estão procurando profissionais, né? Estão testando esses profissionais que dão a entender que tem essa qualidade aqui, tá, gente? Então, tá tendo aquela pressão horrorosa, o mundo tá desabando e o funcionário tá tendo a capacidade de pensar e tomar uma decisão. Ele vai lá, julga e toma a decisão. Então, essa habilidade aqui é uma habilidade, assim, crucial para você ser um bom negociador. Certo? E a gente desenvolve isso praticando, revendo. Como que eu negociei? Próxima vez eu vou negociar como? O que eu poderia ter dito? O que eu poderia ter feito para melhorar a proposta? Isso vai fazer você aprender. Então, é uma reciclagem. O último pilar da administração é isso. É uma reciclagem. Eu pego todos os resultados de um projeto que eu executei e eu reavalio, reajusto, melhoro ele e transformo ele em um novo planejamento. Não é assim? Então, esse pilar da administração é o exercício para você desenvolver uma boa negociação, desenvolver uma habilidade legal. Tá? Então, para isso, às vezes, a gente tem que enfrentar psicologicamente os outros. Por isso, quando eu falo, gente, vamos fazer dinâmica de negociação, ninguém quer fazer, que é ruim. É uma sensação de que você vai perder, que o outro, né, vai te atropelar. E se a gente não enfrentar esse medo psicológico de negociar, de conseguir ter bons resultados, você vai estar sempre ali, sendo vítima de você mesmo, né? Da sua mente que está se sabotando. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Eu tenho um comentário aqui. Pode falar. A respeito da negociação, eu vejo que, pelo menos, eu vou contar um caso, né? Minha namorada, ela é administradora, né? Ela atualmente está trabalhando como assistente financeira, e ela já teve que lidar numa empresa de negociação do próprio patrão com ela. Porque o patrão, ao longo
do dia, da semana, ele ficava diminuindo ela em algumas coisas que que ele sabia que não tinha tanta qualificação. Para quê? Para que quando fosse pedir ou aumento ou ele não quisesse dar qualquer tipo de benefício, ele pudesse jogar aquilo, entendeu? Então aí que calha muito bem para o seu comentário a questão de negociar. E quem estuda administração, quem trabalha com isso, vai ter que negociar o tempo inteiro, porque o método tradicional está em todos os lugares. E se você deixar, eles vão passar por cima. Simples assim. Né? E é bem isso. Vai, por exemplo, negociar o aumento. Né? A melhor forma é você trazer resultado. Ele falou assim, mas você não faz tal coisa, né? Mas eu faço aquela outra coisa, eu tenho capacidade daquilo. Quando o senhor não veio naquela negociação tal, eu fui lá resolver, né? Isso não mostra que eu tenho capacidade para fazer mais? Então, você coloca em contrapartida. Isso foi exatamente o que ela fez. Ela falou assim, se eu sou tão ruim assim, como o senhor está falando, eu não seria a primeira funcionária em 4 anos a ficar aqui, nessa empresa. Tá vendo? É bem isso. Você tem que mostrar resultado para o outro conseguir entender o seu valor, né? Mas, gente, eu gostei bastante dessa introdução que a gente fez aqui. Semana que vem eu vou trazer o processo, as etapas da negociação. A gente pode até pegar o exemplo do aumento do salário e fazer uma simulação para a gente entender como é que funciona isso na prática, tá bom? Eu estou falando aqui com morrendo de medo de cair o Zoom, que deu menos de 1 minuto, acabou de me avisar. Obrigada, gente. Obrigada pela aula de hoje. Até semana que vem. E vamos desenvolver essa habilidade aí, tá? Vamos lá. Não é fácil não, mas a gente tá com. Beijo, fica com Deus. Boa semana.